Fala aí, pessoal, beleza? Eu queria compartilhar algo com vocês. É, Quando o Roberto estava fazendo a apresentação na célula, é, no final da apresentação ele citou um versículo, 2 Coríntios 13:13, que por muitos anos eu, quando eu era da quadrangular, sempre quando terminava o culto, né, a pastora, que era a líder lá, ela declarava esse versículo, né, que seria a bênção apostólica, assim, sabe? E até decorei essa, repetia decorado e nunca meditei nela. E aí na célula eu senti uma impressão no meu espírito, o Espírito Santo dizer que eu tinha que meditar sobre isso e que tinha um ensino aí dentro, na dinâmica de como esses três presentes que nos foi dado funcionam, né? Então, o texto lá é 2 Coríntios 13:13. Então, assim, o Senhor Jesus nos deu a graça. O Deus Pai nos deu amor. E o Espírito Santo, a comunhão, né? E, e aí eu saí com aquela impressão que eu tinha que meditar sobre isso e eu agora sentei, né? E ele ministrou no meu coração algumas coisas que eu queria compartilhar, como tem a ver com a célula e tudo. Eu achei que eu podia compartilhar aqui, né? Para que todos nós possamos ser edificados juntos aí, tá bom? Então tá. Aonde que começa tudo, o fluxo, a ordem das coisas? Começa com o amor de Deus, né? Por quê? Porque o amor é o mais importante, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Então, o amor é o que mais importa, né? E nós só conseguimos amar o Pai porque Ele nos amou primeiro, né? Então, tudo começa no Deus Pai, Ele que nos amou primeiro. E ao nos amar tanto e amar primeiro, Ele enviou seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, seja salvo, né? Então, o Pai nos amou e enviou seu Filho. A forma de transbordar o amor do Pai é enviando seu Filho unigênito por nós. E Jesus, né, recebeu essa cruz, essa incumbência, esse propósito, e como que ele derramou o amor dele por nós, né? Cumprindo na cruz, gerando a graça. E a graça é porque pela graça sois salvo, né? Por meio da fé, isso não vem de você, é dom de Deus. Então, Jesus transborda esse amor para nós através da graça, né? Graça, o que? O dom gratuito de Deus. A gente não mereceu ser perdoado dos pecados. Ele decidiu nos perdoar sem a gente merecer. Isso é a graça. Esse foi o presente que Jesus nos deu, a graça, né? E por meio da graça, eu posso receber o Espírito Santo da promessa. Então, eu aceitei Jesus, aceitei esse sacrifício que Jesus fez por mim, né? Acessei essa graça, fui perdoado, e ao ser perdoado, o Espírito Santo pôde se unir ao meu espírito de novo, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, conectou com o nosso espírito novamente, e aí a gente pode ter acesso ao amor de Deus na presença do Pai. E aí vem a parte mais importante, né? Então, nós falamos aqui o amor de Deus, né? Nós falamos da graça de Jesus quando ele consumou na cruz, né? E nos deu acesso ao Espírito. E aí a parte importante que nós comentamos na célula, que é a comunhão com o Espírito Santo. Por que que essa comunhão é importante? Porque é o desenvolvimento, né? Então, eu era do mundo, o Senhor me amou, enviou Jesus, Jesus morreu por mim, deixou disponível a graça, eu aceitei a graça, recebi o Espírito Santo e agora eu vou desenvolver, né? Pedro diz em uma das cartas assim: desenvolva a vossa salvação. Nós vamos desenvolver a salvação como? Tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque ao ter comunhão com o Espírito Santo, acontece isso aqui, ó. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, o Pai derrama do amor sobre os nossos corações. E quando esse amor começa a transbordar, né, ele não só mudou a nossa vida, como ele começa a tocar a vida dos que estão ao nosso redor. E aí sim
Nós somos enviados para ir derramando esse amor por onde a gente for. Se no meio do caminho, eu negligenciar essa comunhão, esse azeite vai me faltando. Por quê? Porque eu continuo derramando, eu vou derramando, entendeu? É como se eu fosse uma vasilha furada, né? Eu vou derramando, eu vou derramando. Uma hora não vai ter nem para mim. E aí acabamos cometendo o mesmo erro das noivas imprudentes, né? Que acabaram não entrando por negligenciar a comunhão. Então fica a lição para mim, né? Da importância da comunhão. E muitas vezes a gente está lutando com coisas que só vamos vencer, né? Fazendo com que o nosso cálice venha a transbordar. Davi já sabia disso, mesmo sem ter o Espírito Santo habitando nele, quando escreveu o Salmo 23, que ele disse: quando ele entrava na presença do Pai, o Pai derramava o óleo sobre a sua cabeça e o cálice dele transbordava. Fica aí o que eu recebi hoje, queria compartilhar aí. Uma boa tarde para todos. Deus abençoe.